Oi, eu sou a Luísa Pinheiro. Sou mãe, jornalista há mais de 20 anos, inquieta e curiosa. Tenho uma paixão por contar histórias e por conhecer a história dos outros. E é por isso que eu criei o Podverso, um lugar acolhedor e gentil para ouvir a história das pessoas. Se você, assim como eu, gosta de diversidade, vem comigo. Mulher nascida intersexo, periférica, negra, candomblessista, soropositivo, socióloga, antropóloga, escritora, ativista, fundadora da Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ela é múltipla, ela é diversa, a co-deputada Caroline Ara, pelo PSOL em São Paulo. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite, por você ter aceitado o meu convite. E eu queria começar conversando primeiro sobre você um pouquinho. E queria entender, assim, em algum momento você teve um episódio, assim, uma epifania, tipo assim, o mundo é diverso, eu faço parte da diversidade, ou isso você já, por conta da sua condição de nascimento, né, de ser uma pessoa intersexo, isso já foi uma coisa que o mundo te obrigou a conviver? Bem, primeiro agradecer aqui, né, o convite de estar no seu podcast, né, a gente que já se conheceu em outros momentos, né, no jornalismo, né, em outras situações, em outros programas. Então, para mim é uma felicidade, né, estar aqui disponível para a gente bater esse papo, né. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E outra situação, né, que eu quero frisar aqui é sobre o que é político e o que não é, né. Eu acho que essa que é a sua pergunta também se mostra sobre isso, né? E muitas vezes a gente acha que político é só aquilo que a gente faz nas instituições políticas, né? Ou nos partidos, e, enfim. Isso é, claro, político. Mas a nossa luta pela sobrevivência muitas vezes também faz parte disso, né? Minha avó que me ensinou que o preço do pão também fazia parte da política. Então, respondendo, né, a pergunta, eu acho que eu não tive essa epifania, né? Em outras situações, em outras experiências de pessoas trans, de pessoas intersexo, né? Existe esse momento, né? Esse momento é comum de um lugar, né? Um marco na vida que a pessoa fala, não, um despertar, né? Eu tô fora de um padrão ali, eu né? tô fora de um padrão, eu vou sair de um armário, eu vou fazer tal coisa, eu vou virar ativista, eu vou, né? Isso é muito comum. Na minha vida já não foi, né? Porque eu já nasci, né, numa família... não é necessariamente uma família militante, organizada, de partido, mas era uma família militante no sentido do movimento de moradia. Consciente. Então, eu nasci num bairro, né, que foi construída e minha família fez parte dessa construção através de luta por moradia. E então eu já nasci numa família com certo letramento sobre classe social, letramento sobre raça, e até mesmo, né, uma criticidade, né, uma dúvida sobre o que estava ocorrendo, do que estavam fazendo, né, com o meu corpo, né. Então, a minha mãe, por exemplo, né, quando ela é obrigada, digamos assim, ou ameaçada, né, na época pelas equipes médicas, para que fizesse as cirurgias para esconder minha ambiguidade genital, né, que ser intersexo é isso, nascer com aspectos dos dois sexos biológicos. Quando quando é imposto isso à família, né, ela vai procurar se letrar, porque ela não tinha essas informações. Então, ela vai fazer enfermagem, inclusive, né? Ela faz técnico de enfermagem para começar a tentar entender o que estava acontecendo. E quais eram aquelas cirurgias, por que estavam fazendo aquilo. E, ainda assim, ela ainda não tem força de impedi-las, né, pela segunda e terceira vez, né, porque eu tive 3 grandes cirurgias. Só a partir da terceira cirurgia que ela, de fato, começa a ter acesso às pesquisas contrárias aos procedimentos cirúrgicos precoces, né, que a gente hoje chama de mutilação genital, para encerrar, né, o meu vínculo
com aquelas equipes médicas, com aquele ambulatório, né? Então, essa questão sobre o gênero, por exemplo, que gênero que é essa criança é um menino, essa criança é uma menina, nossa, que menino estranho, nossa, que está acontecendo, por que tanta cirurgia na genital desse menino? Então, isso sempre foi uma questão, né? Na minha família, para mim. Então, é algo que eu cresci me questionando. Então, quando, aos 14 anos ali, eu começo a me aproximar das travestis do bairro, as travestis, né, que começavam a transicionar dentro da minha própria sala de aula, isso em 2000 e pouco, né, 2006, 2007. Isso foi um caminho que, para mim, acabou sendo natural, entende? Porque eu já percebia que existia algo de diferente em mim, eu já sabia que para a sociedade existiu um questionamento sobre o que eu era desde que eu nasci. Eu não sabia o nome disso, o nome científico, não sabia nada sobre intersexo, nada sobre essas questões. E, para mim, a travestilidade foi onde eu encontrei, né? Uma possibilidade de identidade, de existência, enfim. Então, e basicamente, por conta do registro histórico da família e do bairro, por motivos, né, diversos, as pessoas ali naquele território, na minha família, por motivos diversos, muito facilmente elas se agruparem para alguma situação, seja para conseguir posto de saúde no bairro, seja para conseguir praça, seja para conseguir água, quando acabava a água lá. Então, era um registro muito, muito natural não só para mim, mas para outras pessoas do bairro, na minha idade ali, seus 14, 15 anos na época, de fazer coletivos. Então, a gente falou bem, a gente é LGBT. Aí entramos, eu lembro que minha turma de amigos, a gente entrou tudo num curso de teatro e de dança contemporânea que tinha no CEL, né? Ali no CEL Sapopemba. E aí a gente falou, bem, por que a gente não faz um grupo, né? Um coletivo, qualquer coisa assim, como os nossos pais fazem, né? Então, foi muito nesse registro, assim, a gente nem sabia que isso tinha um nome, que a gente estava fazendo um movimento social, né? Não tinha essa... Nem sabia que era um ato político em si, Não, não, era uma coisa muito instintiva, de sobrevivência mesmo, né? E porque a gente estava em outro momento, né? Eu lembro de 2007, 2008, era bem mais difícil, tá? Você sair montada na rua, você ser travesti na rua, ser trans, ou ser lésbica caminhoneira, que a gente chamava, né? Hoje tem o termo desfém também. Essas identidades, essas expressões, elas eram bastante hostilizadas na rua, mais do que hoje. E nós tivemos um papel importante ali na Zona Leste de São Paulo, mas não só, né? Porque a gente fazia, junto com outros coletivos, outros movimentos, muitos, né? Um encontro semanal no Tatuapé, segunda-feira. Quem for das antigas de São Paulo vai lembrar disso, que tinha um encontro de segunda-feira no Tatuapé que, assim, lotava demais. Pegava estacionamento do shopping, as ruas ao redor. E também a gente fazia uma movimentação de ocupação dos bairros, porque a gente era obrigada, naquele momento, a sair do bairro e ir para o centro para se sociabilizar, porque no bairro a gente apanhava, enfim, tinha uma série de coisas. Então, a gente começou a enfrentar essa violência, né? De diversas formas. A gente começou a enfrentar fazendo projetos de conscientização no bairro, fazendo festival artístico, que aí a gente colocava para nos ajudar a tia da padaria, o padre da paróquia, pessoas até que, né, sei lá, erravam gênero de travesti ou que faziam alguma coisa assim
LGBTfóbica, mas que a gente ficava ali insistindo e aquelas pessoas acabavam ajudando para, sei lá, porque é filha de fulano, porque gosta, né, tem alguma coisa assim. E a gente conseguiu fazer algumas coisas no bairro, alguns festivais culturais, etc. Né? A gente fez o Festival Periferia Preta, e também uma ocupação de bares e boates que, naquele momento, estavam florescendo ali na região de São Mateus, e São Mateus e Sapopemba, né? Então, isso foi muito importante porque a gente criou um polo na Zona Leste de sociabilidade LGBT, um polo que existe até hoje, né? Tem um bar que é um dos mais antigos, que é o Guingas Bar, lá perto do Largo de São Mateus. E a gente também se conectou, né, com os movimentos sociais mais centralizados, né, da comunidade LGBTI+. Então, eu acho que isso foi muito importante. E foram esses movimentos, por exemplo, né, que possibilitaram a Linda Quebrada, por exemplo, inclusive um grande beijo para ela, boa recuperação, né, que ela está afastada por motivos de saúde, possibilitaram que ela pudesse florescer enquanto artista. Também, ela morou muito tempo no mesmo bairro que eu, e toda aquela galera ali, da Periferia Preta e de outras coletividades, nós conseguimos fazer uma coisa bacana. E aí, quando hoje eu mudei de bairro, mas continuo na Zona Leste, né? Não saí da Zona Leste. Mas quando eu volto lá para o bairro, quase sempre, né? Porque continuo passando as datas, todas as coisas lá, eu vou vendo as gay novinhas, travesti novinhas, bissexual novinhas, não binária agora, né? Tem não binárias novinhas, homens trans no bairro. Eu vejo que hoje eles têm muita violência ainda, né, lá, mas eles têm mais facilidade de sair do armário, né? De muito cedo já se botar assim para o mundo, de se organizar. Acho que a disputa pelo espaço público, ela deu uma equilibrada, né? Se tem a violência, também tem hoje um afronte, digamos assim, e também uma parte boa ali do território que acaba ficando a favor das LGBTs, né? A minha época não era assim, a gente teve que conquistar, né, as pessoas do bairro para nós. Se esconder, né? Eu sou mais velha que você. Na minha época, tipo assim, as pessoas se escondiam completamente, assim. Eu tô com 31 agora, né? Tô com 17 anos de ativismo. Se a gente for contar essa coisa mais específica, né? De estar no coletivo e não, tal. é que eu tenho 45, né? Então na minha idade, assim, era uma coisa que, assim, na escola, ninguém sabia. Tipo, as pessoas não... Assim, tinha tinha essa que a gente chamou de epifania, né? Tipo assim, precisa um momento, um marco, né? Preciso sair do armário, porque a pessoa chegava no limite dela de não aguentar, mas fingir ser o que não é, e aí ter que enfrentar o mundo para se posicionar. Eu acho que eu peguei uma fase já que tinha alguns adolescentes já de saco cheio, né? Dessa situação e de que sempre tinha um parente, um tio que todo mundo desconfiava, mas não saía do armário, enfim. Só que no bairro, qual que era o problema, né? Nós tínhamos duas disputas a serem feitas. A disputa com o conservadorismo geral, né? E com o conservadorismo do crime, né? O bairro ali, antigamente, né? Poucos anos antes, digamos assim, o chefe ali, né, da criminalidade dizia que em São Mateus viado não se criava, né? Que eles recebiam viado com tiro, né? Era essa a narrativa do bairro. E aí, então, perceba que tem foi... a idiosincrasia, né? Agora, perceba como que foi um ato de coragem, Total, nossa, de sermos a primeira geração que falou, não, meu amor, vocês não vão receber viado com bala, né? A gente vai, inclusive, né, ver como é que a gente convive, inclusive, naquele momento. Então, esse líder já tinha, né, ido embora, já não estava mais em terra, como a gente fala no candomblé.
E tinham outros atores ali sociais no bairro que a gente conseguiu convencer mesmo as pessoas de que, olha, a gente não está atrapalhando a gente só vida quer de viver, né? vocês. A gente só quer Entendeu? A existir. gente não está atrapalhando a vida, ou corre, ou não sei lá, o que de vocês. Entende? Não, só quer existir. A gente só quer existir. E mais, a gente quer, inclusive, trazer cultura, trazer coisas legais para o bairro. Eu acho que esse que foi o pulo, entendeu? Quando as tiazinhas, quando os tiozinhos do mercadinho, não sei o quê, quando o próprio pessoal que estava na criminalidade também, quando todo mundo percebeu que a nossa intenção era levar shows legais para o bairro, era levar coisas culturais para o bairro, era levar projetos para os filhos dessas pessoas, a gente conseguiu criar ali um lugar de existência que antes não tinha. Então, eu acho que esse foi um grande momento, assim. Eu tenho bastante orgulho da minha adolescência e começo da juventude de ter construído essas coisas muito novinha, mas já hoje eu considero que madura, né? Muito madura. Ao mesmo tempo que estava sofrendo violência, né? Porque ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu estava na prostituição, eu estava na prostituição dos 14 aos 19, estava, né? Você saiu de casa em algum momento? Não, eu não fui expulsa de casa, que é uma diferença que na verdade é uma narrativa comum, né? Para travestis, os pais... Em geral, 14 anos, né? É a idade de expulsão de casa, né? Inclusive, eu fui uma das poucas, eu acho que assim, fui eu e mais outra que andava ali comigo, que não foi expulsa de casa, tá? O resto, todas foram expulsas de casa. E eu lembro muito de um episódio, né, que uma amiga minha, Fernanda, inclusive ela destransicionou, ela foi expulsa de casa de uma forma, assim, bizarra. E eu estava presente no momento da expulsão, né, da casa. Então, tive que ajudar a pegar as roupas que jogaram no meio da rua. Que é muito pesado, né? É tudo muito pesado. Tipo, a pessoa que deveria mais te amar na vida, eu sei que eu sou mãe, assim, então, né, que é um amor incondicional mesmo. E aí te vira as costas num momento que você, na verdade, precisa de mais acolhimento. No caso dela, foi o pai expulsou, né? E foi uma cena horrível, né? Porque era o pai falando barbaridade, batendo, jogando as roupas, a mãe chorando atrás. Enfim, cena de novela horrível. E a grande questão né? Sem políticas públicas, que na época não tinha nenhuma. Hoje tem algumas, mesmo que insuficientes, ainda não dá conta. Mas na época não tinha nada. E o que a gente ia fazer, né? A gente ia bater na porta da casa da cafetina, porque era o único lugar que tinha para ir. Porque não tem trabalho, né? As pessoas também reclamam muito da prostituição, mas só mas não tem trabalho. Não oferece emprego para quem... Exatamente. Eu, com 18 anos, para conseguir um emprego formal, eu tive que me descaracterizar. Tive que voltar a ser gay, digamos assim. Né? Me vestir de menino. É isso que eu ia perguntar. Voltei para o armário. Eu voltei para o armário para conseguir emprego formal. E só voltei a transicionar depois de passar em concurso público. Lá para os 24 anos. Então, isso já é em si uma denúncia, né? Ou seja, que política é essa, né? Que faz uma pessoa ter que ou abandonar a sua imagem pública, a sua forma, a sua identidade. Como se sente, né? Para conseguir um emprego formal, porque assim, não contratava. Hoje, ainda é muito difícil. Mas são nichos específicos, eu entendo, né? Tipo, alguns nichos muito específicos ainda, mas numa corporação considerada difícil. careta, é bem difícil, né? Bem difícil. Às vezes eles abrem uma ou duas vagas, assim, né? Para não ficar tão ruim. Para dizer que tá... Mas o que emprega hoje mesmo fora da prostituição é o telemarketing, algumas lojas, o mercado da beleza, né? Estética, essas coisas. Que aí também tem aquela coisa de, tipo assim, eu vou te ajudar, mas não tanto, né? Você não pode chegar lá no topo. O seu teto é pra... A gente
eles propositalmente, institucionalmente, assim, a sociedade coloca o teto baixo, né? Como a minha mãe fala, eu quero você bem, mas não melhor do que Exatamente, eu, né? Então, você contando toda essa história, eu entendo que foi meio que um processo natural você sair sair não, né? Caminhar entre a militância e a política, formalmente. Sim. E aí você entrou pro pessoal já direto? Como foi esse processo do coletivo que você começou como vereadora, né? Sim. Na verdade, assim, eu tô há 10 anos no PSOL, né? Eu lembro que, na época, né, eu saio, né, desse período dos movimentos de bairro, do movimento artístico, lá na Fazenda da Juta, e eu vou trabalhar, né, como eu falei, em hospital católico, e aí, né, destransicionada e tal, numa situação bastante difícil, né, psiquicamente, né, porque você está ali sofrendo. E não sei por que eu fui. Eu optei, na verdade, por trabalhar ali com vítimas de violência, na época a gente chamava, né? Hoje a gente chama pessoas em situação de violência na saúde. Mas na época era vítimas de violência mesmo. E aí pegava violência doméstica, violência contra a mulher, contra a infância, aborto, né? Questão de aborto legal, de mulheres estupradas. E aí comecei também a ver outras identidades sendo estupradas e tal. Então comecei a entrar nesse movimento social, né? Mais ligado ao feminismo. E também ligado aos direitos humanos. E aí, a partir disso, uma inquietação começou a me dar, né? Falei, né? Bem, só fazer essa militância de ponta não tá... A gente estava enxugando muito gelo, né? Eu ficava muito nesse questionamento. Depois teve lá aquelas manifestações de junho de 2013, né? Pré-golpe. Pré-golpe. Mas que, enfim, balançou, né? Com o nosso imaginário de ver aquelas pessoas todas na rua, aquela disputa de narrativa que aconteceu, sobretudo até a metade, né? Até a metade tinha uma disputa bem ampla, né? Entre a esquerda, entre a direita, de que rumos ia tomar. Depois que a direita começou a ganhar, né? A questão pública da coisa. Mas até a metade tava uma disputa ali da narrativa, né? Para onde ia. Eles conseguiram se apropriar bem, né? Infelizmente. Na verdade. É triste falar, mas assim... É triste e mostra o quanto a gente não... A gente perdeu esse... E quanto a gente achou que estava enraizado e não estava tanto assim, né? E aí, a partir disso, né, na época eu tive uma conduta, né, no junho de 2013, bastante, sei lá, bastante antissistêmica, bastante anarquista até. E aí, depois, quando eu fui vendo o rumo que foi tomando, a direita ganhando o debate público, aí em 2014, né, também, eu comecei a fazer a ter uma leitura mais acentuada, né, da literatura, das teorias marxistas e comunistas, e comecei a me convencer mais disso, de que era mais esse caminho, né, do que um caminho só completamente anti tudo, né. Então, eu comecei a me, digamos assim, a me doutrinar. No sentido que você vai conseguir mais coisas, né? Porque às vezes também tem isso, assim, uma coisa que a gente acredita do fundo do coração ali, e uma coisa que a gente pode flexibilizar, guardar os devidos limites, para conseguir melhores coisas, né? Que é o tal... Enfrentar o sistema usando ele a seu favor. Que é a tal da transição, que o Trotsky fala tanto, né? Então, virei, assim, bastante adepta do socialismo, do trotskismo. E aí eu entrei no PSOL nesse período, tá? Eu cheguei a namorar, digamos assim, com tendências mais à esquerda até, como o PSTU, como outras organizações, mas ali a situação já da Dilma eu já estava achando muito difícil, principalmente coisa com a Aécio ali e tal. Então, aí eu acabei optando em entrar no PSOL, como militante de base, enfim.
E ali, né, entrei numa organização interna do PSOL, que era muito pequena na época, depois ela se expandiu, né, se transformou numa outra organização muito maior, porque, para quem não sabe, o PSOL, o PT também, mas o PSOL ainda mais, né, tem alas internas dentro do partido, né, e eu entrei em uma dessas alas. Porque o partido político é diverso também, né? Exatamente, as pessoas acham que é, né, uma coisa só e não é bem assim, né? Digamos assim, os partidos que de fato são dinâmicos, né, que são democráticos e tal. Então, eu entrei numa dessas alas e, assim, eu entrei e falei, vou só me reunir às vezes, vou só não sei o quê. Quando eu vi, meu não amor... consegue, quem tem essa veia... Né? Quando eu vi, eu tava já dirigindo coisa, entendeu? Já tava fazendo núcleos de base, já tava dirigindo gente, já tava resolvendo problemas, já tava em comissão de ética, já tava em vários espaços do partido. Então, eu tive um crescimento muito grande em 6 anos, tá? Dentro do partido. Até que chega um momento que eu acho que é paradigmático, acho que é o close assim, da coisa, que é quando temos a oportunidade da nossa ala ter uma candidatura ao Senado pelo partido, que foi a candidatura em 2018. Na eleição de 2018, nós tivemos a candidatura da Silvia Ferrar, a senadora, e eu trabalhei com ela. E fiz toda a parte LGBT da candidatura, né? E a partir dali, tanto o partido quanto ela própria começaram a conversar comigo, no sentido de um convencimento de que eu poderia sair dos bastidores e ir para a cena pública, ser candidata, etc. E veio a ideia do mandato coletivo, a gente começou a estudar, né, as experiências que tinham, né? Só tinha um mandato coletivo em Goiás, que tinha sido eleito em 2016. Em São Paulo, vocês são as primeiras, né? No estado. Acho que no Sudeste, inclusive. E algumas experiências na Suécia e em alguns outros países nórdicos. Então, tinham poucas experiências de mandato coletivo. Aí a gente começou a estudar e acabei topando entrar no projeto. Só que a gente não imaginava. A gente não imaginava que a gente ia ser eleita, né? Eu e as meninas, lá em 2020. Que dirá que a gente ia ser eleita, bastante eleita, né? Então, enfim, né? E de que ia ter aquele boom de candidaturas coletivas. E eu acho que foi um grande acerto, né? Foi um grande acerto. A gente primeiro foi eleitas como vereadora, né? Depois, em 2022, eu e a Paula Nunes saímos do mandato municipal coletivo e fomos fazer o mandato estadual da bancada feminista, que foi um fenômeno, né, no estado. A gente teve mais de 259 mil votos. E a gente começou a fazer essa trilha institucional, né? É importante frisar também que também foi um momento de candidaturas trans serem eleitas, né? Então, eu também estou dentro desse bojo, né? Também fui uma das 30 vereadoras que foram eleitas em 2020, vereadoras trans, né? Só tem um vereador homem trans, né? Que é o Tami, né? Que é o Tami. O resto... Tinha um co-vereador também, mas eu não sei se ele continua. Então, são 28, né, mulheres trans e travestis que foram eleitas. E em 2022, 5 deputadas são eleitas, eu sendo uma delas. Né? Foi a Linda Brasil, a Duda Salabert, a Érica Hilton, a Dani Balbi e eu. Então, somos 5. E isso eu acho que dinamizou o processo político, né? Eu acho que trouxe outros debates, eu acho que a gente conseguiu discutir sobre o sistema eleitoral, né? Sobre representação, representatividade, qual representatividade a gente quer, né?
Então, eu acho que foi bastante importante. Porque, na verdade, era um grupo esquecido, né? Eu sei que você fala bastante isso, que as pautas são transversais, né? Elas não é... As pessoas trans não se resumem a só o fato de elas serem trans. Mas acaba que quando você... Eu sempre imagino, eu tenho essa ideia de pirâmide, se você trabalhar só em cima, não vai descer, né? É claro. Tá ali, né? Então, sempre de baixo para cima no sentido de privilégios e não de importância, né? Digamos assim. Então, mas as pessoas ainda enxergam os deputados, os parlamentares, de forma geral, focados só em pautas nesse sentido? Eu acho... assim, é diferente a forma como os parlamentares que já me conhecem. É diferente o modo como eles tratam de outros, né? Que não me conhecem. Então, eu não poderia dizer assim, a presidência da Câmara Municipal me trata pior do que os outros. Mentira. Não, estaria mentindo. Mas eu acho que o que existe é ainda um imaginário geral de que a parlamentar trans ou o parlamentar trans, né? Ele vai se resumir àquelas pautas. E também que também tem que aí faz parte do estigma mesmo, do preconceito, de que ele tem menos capacidade técnica para outros assuntos que não seja essa pauta. Então, isso acontece, né? Então, quando a gente vai falar de finanças públicas, por exemplo, quando a gente vai falar de privatização, ou quando a gente vai discutir assuntos, né, da economia... É como se a gente falasse, mas você não entende está numa área que não é sua. Não, você é de direitos humanos, você trata de outra coisa, né? De minorias, né? Eu preciso de saúde, eu preciso, né? De economiante para poder gerar emprego. Né? Aí a gente tem que falar, então, né? Para eu conseguir, né, dar conta da população que eu represento, eu preciso tratar do todo também. Eu preciso tratar do Sistema Único de Saúde, do fundo público, de tudo isso. E isso tem a ver com a economia, né? Então, na verdade, eles até se surpreendem quando você dá aquela resposta assim, né? E as pessoas, nossa, se assustam com a sua capacidade técnica, inclusive, com a sua formação, né? Também há uma coisa com as mulheres em geral, tá? No parlamento... nos parlamentos, nas casas todas, todo mundo reclama, né? Todas as mulheres reclamam que, às vezes, a gente é interrompida nas falas, o microfone corta, gritam com a gente no plenário. Gravando, a gente percebe isso o tempo inteiro. Assim, isso é o tempo todo. Também muita redução da sua posição enquanto parlamentar ao seu corpo, né? Toda parlamentar que eu converso já recebeu comentário de nossa, como sua cintura é assim, assado, ou como a sua roupa tá bonita. Às vezes você tá numa discussão seríssima e o cara te interrompe para dizer, né? Você tá tão linda hoje. Pra fazer um elogio ao seu corpo, não se sua aparência, né? Não se estressa, olha como você tá linda, sabe? Pessoas lindas também se estressam. Não, assim, dá vontade eu agradeço, exato. Dá vontade de falar assim, não, eu sei que eu sou linda, tá? A gente sabe aqui que, né? Eu tenho um espelho na minha casa. Nós, as mulheres negras aqui, trouxeram beleza para essa casa. Mas a gente tá tratando de um assunto sério aqui. A pauta é outra. A pauta é outra, né? Então, isso é bem presente, assim, nos parlamentos, né? O que tira um pouco o glamour, né? Que as pessoas acham, né? Que tem, né? Eu diria que não tem tanto glamour assim os parlamentos como parece, né? Um olhar de fora. E dentro das pautas que você trabalha, que são suas pautas guia, digamos assim, tem avançado? O coletivo tem conseguido avançar com as pautas? Porque eu lembro também que teve um tempo atrás que eles estavam querendo desativar o HC, né? A parte de terapia trans e tal. A gente... Bem, agora é ano eleitoral, né? Então, a gente já está fazendo projetos eleitorais, né? Esse ano, a gente se transformou num movimento, né? Então, vai ter várias candidaturas, né? No estado todo. Inclusive, a minha vai ser uma candidatura individual vinculada à bancada feminista.
E eu acho que eu posso destacar que a pauta que mais avançou, assim, da minha... do meu carro-chefe de pautas foi justamente a pauta intersexo, tá? E eu acho que tem a ver com um cenário de mobilização que a gente conseguiu fazer nacionalmente, prévia até a minha entrada na política, mas que Porque quase não se fala, né? mas a minha entrada na política acho que ajudou também o processo. Porque começou a se falar um pouco na imprensa, né? Porque nem porque falava isso... muito de trans, né? Mas, assim, intersexo, as pessoas... Não tem Teve muito... até um tempo que teve novela, tal, né? Que na época ainda usava o termo que hoje em dia é considerado errado, que é hermafrodita, tal. Que aí virou aquela loucura, mas aí também virou uma coisa fetiche, né? Que é horrível. Enfim, mas pouco... Muito usado pela pornografia, Exato, aí muito se fala... acabou que pouco se fala muito de pessoas trans. Hoje em dia acho que está um pouco mais... não quanto deveria, mas mais representado, tal. Acho que a Érica também, né? Como ela... tem falas muito assertivas e incisivas que as pessoas acham que ela se estressa, mas fala, quando é um homem ninguém fala nada. Ninguém gente. fala nada. Então, acho que por conta disso fala-se muito do movimento trans, mas pelo menos eu, não, pode ser obviamente ignorância, mas de intersexo é uma coisa ainda que é muito tabu no sentido que as pessoas, até quando tem alguém na família, não quer falar, não sabe o que vai acontecer. Né? E é 2% da população, é bastante gente. É bastante gente, né? Mas, por incrível que pareça, é uma pauta que teve alguns avanços no sentido estatal, né? Então, com a mudança de governo, a gente conseguiu montar um grupo de trabalho intersexo no Ministério dos Direitos Humanos, inclusive um beijo aí para o Silvio Almeida e para a secretária Similarra. E a gente conseguiu montar esse grupo de trabalho, a gente está montando um dossiê de políticas E quais são as demandas, desculpa? É o fim da mutilação genital como a base de tudo, né? Porque já quando é recém-nascido, né? É de quando a gente nasce, já se tem a perspectiva de esconder, né? Hoje já avançou de praticamente metade, digamos assim, do campo médico não querer mais realizar essas cirurgias, mas existe ainda a outra metade que é, inclusive, a que chefia, né? O Conselho Federal de Medicina, que ainda é bastante resistente a essa mudança de protocolo, né? Mas é uma loucura até porque você não sabe o qual vai desenvolver ali, né? Tão pequeno. É uma aposta. Exato. É uma loteria. É quase um... Exatamente. Eles, quando é aparente genital, como foi o meu caso, eles medem. O que for maior, a gente mantém, e o que for menor, a gente tira ou costura. É bem, né, bem açougue. Agora, quando não é ainda mais complicado, porque eles ficam testando, né? Então, tem criança que tem casos, né, que são de hormonização forçada. Meu próprio namorado passou, né? Ele também é meu intersexo. companheiro passou, exato. Também é um homem trans e intersexo, que também passou por... não por cirurgia, né, mas por hormonização no final da infância. Porque falou, tá desenvolvendo muita coisa para um lado e tem que ser de outro, então vamos fazer hormonização com estrógeno, né, com progesterona. E que foi né, horrível, porque na verdade você piora a situação, né? Você piora e você não deixa a pessoa se mostrar. Exato. Entendeu? Aí depois a pessoa tem que fazer o trabalho todo o inverso. Quando eu digo pior é no sentido de atrasar a pessoa chegar onde ela quer, onde é o lugar dela, né? Exatamente. E que foi o meu caso também, só que cirurgicamente, né? Então, o fim dessas intervenções na infância é o carro-chefe, né? É o que a gente quer. Que é o mais agressivo, né? Que é o mais agressivo, que já tem alguns países que não tem mais, inclusive países que a gente, né, enxerga como mais atrasados no quesito de respeito aos direitos humanos. Sei lá, tem países de teocracias islâmicas, como o Irã, ou países como a Nigéria, como outros, né, que tem toda uma questão complicada com gays, com lésbicas, com transexuais, mas que na pauta intersexo entenderam e modificaram completamente sua forma de lidar. E aqui a gente ainda estava com muita dificuldade. Ainda estamos, né? Com a medicina daqui é muito difícil. Mas
a gente conseguiu alguns avanços no Ministério de Direitos Humanos, uma conversa com o Ministério da Saúde também, alguns projetos de lei que a gente aprovou aqui, como o Dia contra a Mutilação Infantil Genital, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal. E também alguns avanços no Conselho Nacional de Saúde. Né? Nós conseguimos aprovar uma resolução do Conselho Nacional de Saúde para desestimular as cirurgias, né? E um convencimento também com as outras áreas da saúde, com enfermagem, com psicologia, com outras equipes, assistências sociais, né? E, por último, eu destaco também a certidão de nascimento, que pela primeira vez a gente conseguiu uma pessoa, a Cel Albuquerque Ramos, conseguiu a certidão de nascimento com termo intersexo, né? Não tendo termo nem masculino nem feminino, porque mesmo a transição de gênero, né, eu tive que fazer a modificação do meu documento de um sexo para outro. Mas às vezes a pessoa né? também está tranquila em ser intersexo, né? Ela pode... Não, sei se o que a gente quer é que ela não tenha que escolher. Exato, ela não precisa ser ou homem ou mulher, né? Não, ela não tem que escolher. Só não, que e não hoje... nem querer se mexer, nem querer ir para nenhum lado, às vezes, porque hoje em dia os não binários estão aí, né? Então, então o que a gente... No fundo, no mundo ideal, a gente quer que os documentos não tenham exato, não nenhum é necessário, marcador de gênero. Mas, assim, se a gente... sei lá, a gente está num momento ainda bastante complicado, né? O Senado aprovou a criminalização de qualquer porte de droga. O Senado aprovou, o Congresso Nacional aprovou contra o STF a questão do marco temporal contra os povos indígenas. Então, assim, se a gente coloca para tirar os marcadores... é aquilo que a gente falou no começo, né? Vamos, tipo, onde eu posso... acho que até uma vez você já falou isso, que eu li bastante coisa sua antes, que às vezes você precisa dar um passo para trás para não dar 10, Para não dar 10, exatamente. Então, por que a gente festejou quando a menina lá, a Cel, que é ativista, né? Quando ela conseguiu a certidão com termo intersexo lá, falou, porque é melhor ter vários termos, ou uns 3 termos que possam estar na certidão e nos documentos, do que só 2. Do que só 2, né? Então, a gente acha um avanço. É que também demorou pra caramba pra conseguir mudar o seu nome, né? Já foi uma luta... 2018 só que a gente conseguiu, foi uma luta, né? para conseguir mudar o nome social, né? Exatamente. Aí, porque e tinha um constrangimento envolvido, você tá lá com uma aparência feminina, com um nome masculino, ou o inverso. Então, isso já foi demorado. Aí, sempre tem que ser passos de formiga mesmo, né? A sensação que eu tenho, assim. E eu acho que a classe médica também é muito conservadora, né? Muito. Principalmente a que está no poder. Esse é o nosso grande problema, que os médicos progressistas não estão no poder. Então, agora que tem alguns, né, que conseguiram chegar, né, a gente tem um grande aliado, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que é diretor lá, que é o Dr. Magnus. Temos vários que agora estão conseguindo chegar em espaços de controle e poder dentro da medicina. Mas, olhando assim por cima, ainda tem muito conservadorismo para a gente superar dentro da medicina. Mas não só, né? Eu acho que também tem essa questão com a própria sociedade, né? Porque ainda é muito comum, né, as pessoas procurarem mesmo a cirurgia. A própria família, né? Também tem esses casos, né? Da pessoa ver aquela situação, não saber lidar e querer resolver. Aí resolve como? Escondendo, fazendo a cirurgia, tentando fazer um bem para aquela criança, de que ela não passe, esse constrangimento de ser um ser andrógeno, pipipi, popopó. Sendo que não vai evitar nada, né? Eu acho que esse é o grande debate que a gente tem que fazer, né? Que ainda tem, até com os médicos, até com equipes, né, de saúde, com as famílias, é uma tentativa de proteger a criança do estigma através de cirurgias e procedimentos médicos. Só que não protege, né? Eu não conheço nenhuma pessoa intersexo que tenha sido protegida da grande questão do banheiro, que também é uma questão para as pessoas trans, né? E para a pessoa intersexo, isso é já logo na infância. Que banheiro que ela vai usar?
ela não vai se livrar desse constrangimento por causa de cirurgia. Acho que a infância é um ponto, né? As pessoas acham que uma pessoa trans, ela nasce com 18 anos, né? Tanto que teve a CPI lá tentando Não, assim, fechar ela, né? O HC e o ambulatório que atende essas crianças trans, né? Então, isso já é uma grande questão. Só que eu acho interessante, porque para tratar da criança trans, os conservadores não querem. Então, eles falam que a gente está doutrinando as crianças, que a gente está... eles criam fake news dizendo que a gente está hormonizando, sendo que é mentira. Nós não hormonizamos outro dia eu vi crianças falando trans. que já estão desistindo de... tipo assim, a pessoa sofreu passou por uma cirurgia para mudar a genitália e já se arrependeu. Sendo que a pessoa só consegue fazer, no Brasil, qualquer cirurgia genital só depois dos 18 anos. Não existe cirurgia genital no Brasil antes dos 18 anos. Nem está desenvolvido, né? Na verdade. Então, assim, todas essas questões, essas pautas que são faladas sobre as crianças trans pelos ultraconservadores, elas são mentirosas. Agora, não existe nenhum plano ou nenhuma fala desses mesmos conservadores com relação às crianças intersexo, né? E muitos deles sabem. Muitos deles já ouviram, eu já fui em gabinete deles, eu já mandei coisa, eles sabem. Mas muitos não questionam e não querem mexer nisso. Não querem mexer, porque acha que é certo mesmo, tem que fazer cirurgia mesmo, tem que tacar hormônio mesmo em criança intersexo. Acho que por conta de ser biológico, certo? Aí é uma contradição, porque como é que vocês estão dizendo... Estão querendo nos atrapalhar até para cuidar de crianças trans, dizendo que é um horror, porque dá hormônio, não sei o quê, inventa um monte de mentira. E as que estão acontecendo mesmo, barbaridades, com relação a violências médicas, a procedimentos, cirurgias, hormônios. Com relação a essas crianças, não há nenhum movimento de proteção a elas, né? Essas aqui a gente pode encher de hormônio, né? Essas aqui acho que não, porque na pauta, na cabeça louca deles, tipo, quem eu vou decidir, eu vou elencar aqui quem que eu quero que, dentro do que só eu acredito, o que precisa ser feito ou não, né? Exatamente. É uma loucura. E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu queria falar uma vez acho que também li alguma coisa de pautas que não são... que elas abordam tudo, assim, que tipo, quais essas pautas que têm sido trabalhadas por vocês, do coletivo mesmo, assim, que eu sei que ele é múltiplo, né? Aí eu até vi você falando sobre feminismo, né? Que a luta por pessoas trans e intersexo, ela meio que foge um pouco do feminismo no sentido de que, tipo, ela é mais ampla e ela demanda outras coisas para além. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas acham que feminismo é só mulher peluda, coisa, né? Elas têm esse imaginário ainda de como se... Assim, a gente só quer direitos iguais, gente. Tá tudo certo. E nem é direito, assim, direito, né? Não é... Eu fico enlouquecida, assim, quando falo, mas então carrega um cimento, então. Não vou carregar, não é para isso que eu estou lutando. Para poder carregar um saco de cimento. Não, e tem mulheres que carregam então, e eu carrego, né? por exemplo. Se precisar, eu carrego. Não, eu acho que é uma discussão muito boa. Porque eu sempre falo, né? Quando vai falar de feminismo, você tem que falar qual feminismo que você está falando. Né? Porque tem vários feminismos. E o feminismo que eu comungo e o feminismo que nós apresentamos para sermos eleitas e que nós temos como programa é um feminismo que visa não só direitos das mulheres. É um feminismo que deseja a transformação da sociedade, é diferente. Então, é um debate, né, que eu, como socióloga, já estudei muito, né? Então... teoricamente, os diferentes tipos de feminismo... de direitos iguais fica mais para as mulheres brancas, né? Então... Que aí porque eu, como mulher branca, assim, já está, entre aspas, está tranquilo, né? Apesar de eu sofrer machismo e tudo mais, mas eu estou bem tranquila nesse sentido, por ser uma mulher branca e heterossexual e tudo mais. Então, eu só quero... Eu digo eu também, me coloco no eu, mas um eu, mulheres brancas. O que eu preciso é de direito igual no momento, porque os outros direitos me estão sendo... oferecidos e permitidos por eu estar numa situação de privilégio.
Então, a gente tem diferentes alas do feminismo que foram se desenvolvendo, né? E eu venho do feminismo negro e do feminismo socialista. Dois grandes movimentos, né, históricos que se diferenciaram do feminismo liberal. Por quê? Né? Ali se tinha uma pauta, né, do direito das mulheres no século XIX, tem toda uma discussão ali da Angela Davis nos Estados Unidos que conta sobre isso, né, que exigia lá, né, direito para as mulheres, mas que não queria, por exemplo, que homens negros votassem. Né? Então, queria o voto feminino, só o voto feminino das mulheres brancas. É bem da bolha, né? E não o voto feminino amplo. Né? Então, aí é uma discussão, gerou ali no século XIX uma discussão de quem que era mulher, quem não era, quem que era humano, quem não era. Então, por isso que outras vertentes de feminismo foram se estabelecendo nas lutas aqui no Brasil do mesmo modo. E, enfim, né? A gente acaba tendo mesmo, né, tendo que fazer essa diferenciação de qual feminismo nós estamos falando, né? Até porque também tem alas que, por exemplo, não suportam pessoas trans, né? Mesmo dentro do feminismo. Mesmo dentro do feminismo. E aí a gente tem que mostrar as diferenças e falar, olha, um feminismo que exclui grupos de mulheres ou que exclui pessoas minorizadas, subalternizadas, não é um feminismo que nós Sim. reivindicamos, né? Do mesmo modo que o nosso feminismo é um feminismo que vai falar, sim, sobre assassinatos de jovens negros, homens, que são orquestrados, que são organizados sistematicamente pelo Estado brasileiro, desde o pós-abolição. Então, a gente também vai falar de racismo, num sentido amplo, né? Nós também vamos falar de precariedade da vida, de mulheres, em sua pluralidade, pobres, né? De mulheres trabalhadoras, de mulheres periféricas, de mulheres rurais, urbanas, mulheres negras, mulheres indígenas, né? E isso nós chamamos, né, teoricamente, de interseccionalidade, que é um termo que veio do feminismo negro, que tem aí expoentes como a Patricia Hill Collins, como a Angela Davis, né, Kimberly Crenshaw, e também a gente fala de reprodução social do trabalho e do capital, né? Inclusive tem um livro ótimo que é o Feminismo para os 99%, eu acho que vocês têm que ler. E o da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. E eu acho que esses parâmetros delineiam, né, qual feminismo nós estamos falando. Um feminismo que quer mudar o mundo. Porque nós acreditamos que, por exemplo, a Sabesp privatizada ou a questão estrutural da sociedade, a questão econômica, algumas questões, às vezes, que nem são enxergadas como direito das mulheres, elas vão impactar diretamente. Então, nós sempre nos esforçamos no mandato em tirar a nossa atuação do eixo óbvio do feminismo, como se fosse só a luta contra a violência doméstica, só a luta contra o sexismo no trabalho, só a luta contra o machismo de um modo... Que é a pequena também a causa, né? Que é importante. Sim, sim. Mas que não é só isso. Assim, se privatiza... Não adianta eu falar que eu sou feminista, na nossa visão é assim, não adianta eu falar que eu sou feminista. E aí vem um enxugamento, por exemplo, do governo, que vai enxugar políticas públicas, não sei o quê, austeridade fiscal, parará, 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 parará. E aí, na entrelinha, está lá que as políticas públicas de mulheres vão para o brejo, não vão receber mais dinheiro, que as políticas educacionais, que não vai ter creche, uma série de coisas, que saúde pública vai degringolar, não vai receber recurso. A gente vai ser incoerente, na nossa opinião, se a gente não lutar para que esses recursos, essas pautas que parecem ser fora do eixo feminista, que elas aconteçam, que nós precisamos defendê-las, né? Então,
uma visão de feminismo para nós, ela precisa ser ampla, né? E aí entra, sim, né, nessa visão feminista de mundo, também as LGBTQIA+, também os povos de terreiro, que são perseguidos, também as populações minorizadas, genocidadas, enfim, né? Eu acho que é por aí, né, que a gente tem que atuar. E quais são as próximas pautas aí? Que você contasse o que tá por vir? Olha, Ano ano eleitoral, eleitoral, né? É difícil. ano eleitoral já dizia aquele livro lá, Arte e Guerra, né, que é da China, né? Que a política é a guerra por outros meios, né, fora da violência. Então, o ano eleitoral é esse campo de batalha, de ideias, Que acaba não saindo muito nada, né? As pautas ficam um pouco Não, travadas, eu acho que você acha que fica? Não, eu acho que eu tenho muito orgulho das campanhas eleitorais que eu já fiz coletivamente, agora em outro modelo, porque eu consegui trazer debates muito essenciais, né? Em 2020, ninguém falava de HIV em campanha eleitoral, e eu falei, né? De HIV Positivo, abertamente, né? Em panfletos. Que acho né? que tem um pouco também de preconceito ainda, né? Estigma, total. Estigma, as pessoas não falam. Eu pude falar pela primeira vez sobre pessoas intersexo, também não se falava. E todo um debate sobre qual cidade que a gente queria, na época, também conseguiu trazer na campanha eleitoral. Então, muitas vezes, a campanha eleitoral é esse momento de palco que as pessoas começam a prestar atenção no que está sendo dito por agentes da política institucional ou por pessoas que estão se candidatando. Então, por um lado, ela é um momento bom. Por outro lado, o que eu diria é que ainda nós não conseguimos romper com o distanciamento da população da política institucional, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem agora é das pessoas se apropriarem desses espaços, dessas narrativas, da importância de disputar também isso no seu dia a dia. Então, a gente não quer mais, né? Eu acho que isso é essencial. Não quer mais discutir política só de 2 em 2 anos. Sim. E a gente precisa também pensar em como popularizar a discussão sobre os parlamentos, porque as pessoas focam muito no presidente, no governador, no prefeito, né? E esquecem, né, em quem vai votar para vereador, quem vai votar para deputado, que são cargos, assim, são cargos essenciais, né? Sim, é quem vai, na verdade, no final das contas, quem define as políticas todas está no parlamento e no Senado, né? Exatamente. Então, o prefeito, não, aqui no Brasil, não sei se governador... isso é geral, mas assim, aparecem umas pessoas, quase palhaço mesmo, né? Que ficam tirando sarro durante a campanha, na televisão, e dão espaço para as pessoas. Isso é no mundo todo. E eles acabam ganhando coisa... A um achismo, mas não faz nada, né? Chega lá, fica lá fazendo só, ocupando espaço. A extrema-direita europeia toda é assim, americana. O presidente da Ucrânia é um ex-comediante. Então, assim, isso é um fenômeno mundial. Mundial, né? Então, a própria Rússia também agora super anti-LGBT com a gente, também tendo uma política de extrema-direita. Então, assim, é um fenômeno mundial, infelizmente. Mas a gente tem que lutar, né? E eu acho que o projeto, qual que é o projeto agora, né? Continuar com essa luta e apresentar projetos para a cidade de São Paulo, né? São essas as próximas etapas que eu vou fazer durante esse ano, né? A gente está vendo uma construção de uma plataforma que é o Arrasa São Paulo, que é uma coisa que eu estou produzindo junto com movimentos sociais e tal, para a gente pensar em qual cidade que a gente quer para as LGBTQIA+, mas não só para as mulheres, para as pessoas de terreiro, para as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, ou seja, todo mundo. Todo mundo, Então, um eixo forte, né? Porque eu venho da saúde, não tem como eu não porque eu acho que se você não puxar uma política pública para LGBT,
a comunidade fica de fora. Exato. Mas se você puxar para LGBT, todas as outras comunidades vão junto. Acho que a lógica é meio essa, né? A lógica é bem essa, né? Se uma travesti negra ela tiver os seus direitos assegurados, quer dizer que todo o resto da população também terá, exato. Né? Eu acho que um grande exemplo, só para fechar, é o que a gente conseguiu produzir nos anos 80 e 90 com o movimento de AIDS e o pós disso, que foi o tratamento de hoje, né? Então, a gente conseguiu, enquanto movimento social, levar para a ONU, levar para a OMS, um modelo de tratamento, de atendimento que era questionado pelos países ricos, que era garantir... A gente, o Brasil, que era em 96, né? Garantir o acesso universal a remédios, a tratamentos, a tratamento anti-HIV gratuitos. E os países diziam, é impossível, vocês estão loucos, vocês são um país pobre na época, né? Não vai ter dinheiro para isso, a indústria não vai deixar. Era o terceiro mundo que usava o termo. Não vai poder fazer. E os movimentos sociais brasileiros, né, convenceram o Estado e disseram, não, a gente vai bancar isso. Só que, ao mesmo tempo que tem a política universal, você precisa da política específica também, que é onde estavam ali as políticas para LGBT, dentro daquele marco de cuidado, porque, sim, naquele momento, hoje já diferenciou um pouco o modelo de epidemia, mas naquele momento nós fomos as que mais morremos, por negligência. Né? As LGBTs morreram a rodo na epidemia por exposição também e por negligência. Exposição não digo porque foram abandonadas. A gente foi abandonada. Deixado ao léu, né? A gente foi abandonada. A Igreja Católica, na época, né, depois se retratou, mas na época sendo contra o uso de camisinha. E a gente sendo estigmatizada, a gente sendo humilhada, a gente tendo que fazer casas, como a Brenda ali fez, né, casas de acolhimento no improviso, né, para as pessoas doentes de AIDS vir. Né? Eu tenho essa memória de que era uma doença só de travesti. Era visto isso, Era né? visto isso, nos anos 80. Eu nasci em 78, então nos anos 80 que eu era começando, no fim dos anos 80 que eu já era pré-adolescente, a minha memória era isso, quando Cazuza e tal, porque ele é viado, que era, né? Era porque é viado, se é hétero, não morre de AIDS, sendo pega. Aí começou a morrer um monte de gente hétera. Mães de família, né? Porque o marido ia trair ela na rua e levava AIDS pra casa. O HIV. O que ainda é comum, né? Hoje em dia, quem mais morre de AIDS, né? Tendo tratamento, tendo tudo, são as mulheres, por causa do diagnóstico tardio. E são as mulheres negras, né? Então, a gente hoje melhorou muito, a gente conseguiu tratamento. Eu trouxe esse exemplo para mostrar o quanto que essa coisa da política específica junto com a política geral, ela é super necessária para fazer ações bem-sucedidas. Não estou dizendo que é perfeito, tem um monte de problema no programa de AIDS brasileiro até hoje, enfim, tem uma série de questões. Mas, ele existe. Se você olha para o mundo, nós estamos melhor do que os Estados Unidos, por exemplo. Saúde no Brasil, né, tem esse viés, porque a gente tem essa coisa dos Estados Unidos, se você não tem você SUS, morre. Não você tem morre, Não As tem. pessoas ficam comparando, tipo assim, o iPhone lá custa tanto. Eu falo, então vai comprar um iPhone, Então, eu prefiro ter o SUS. Eu prefiro ter o SUS, Entende? porque... Você pagar $2.000, $3.000 num tratamento que aqui é gratuito... Exatamente, Fala, lá a vida é muito mais cara, porque não tem saúde pública e não te atende. Não te atende. Você morre no médico do seu lado e eles não te atendem. Exatamente. Né? Aí eu sempre falo, porque o SUS é uma porcaria, porque tem fila. Eu falo, então, ele tem que melhorar e não parar. Tem que ampliar. Exato. Se tem fila, é porque tem demanda. Então, o que precisa, mas quem atende... Eu já tive o prazer de dar sorte de cair no SUS e sobreviver, assim, sabe? De resolver problemas específicos assim, porque falei, é isso, gente, acontece. Tive um problema renal gravíssimo, na época eu estava sem plano de saúde, enfim, fui pro SUS. Quando o pessoal fala, olha, a minha experiência é positiva. E assim, eu tive sorte de conseguir a vaga, que assim, que é a demanda, a demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento. Mas assim, precisa ampliar e não diminuir. Exato, e as pessoas não têm noção do que é o SUS, na verdade. Elas acham que o SUS... eu tenho um plano de saúde. Então, mas você usa o SUS, tá? Sim. Porque a vacina vem pelo SUS, a doação de órgão vem pelo SUS, toda a questão epidemiológica é o SUS que controla. Todo mundo usou o SUS em algum momento. A pandemia foi todo o SUS. Foi tudo SUS. Então, se as pessoas estão vivas hoje é por causa do SUS.
Então, é muita coisa, vigilância sanitária, tudo não isso é só, o SUS. não é só marcar uma consulta do ginecologista, né? Não é só a sua consulta no médico. Tanto que a Exato. gente, no Brasil, né, a saúde privada é chamada de saúde suplementar. Tá. Por causa disso. Porque você pode fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, ir num médico, tal, por um serviço privado, que você paga para ir mais rápido. Mas tem coisa que é só o SUS que faz. Eu entrevistei Doação uma vez, de órgão, eu já só. fiz uma matéria sobre doação de órgão e assim, é complicadíssimo, inclusive, assim, é complicadíssimo no sentido de ser requintado O HIV até. mesmo, o tratamento do HIV, o remédio, tudo é pelo Hoje tem SUS. PrEP, né, também, que é uma maravilha. E eu te digo mais, tem algumas doenças mais graves que familiares meus mesmo, que tinham planos de saúde bons, tá? Que chegou na hora H, teve que ir pro Eu SUS. tenho uma amiga que ela teve câncer, assim, quase morreu. Ela ficou 70 dias. O médico dela, do plano de saúde, falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, você vai sair daqui agora e vai falar que está com dor e vai pro SUS, porque lá eles vão te internar na hora. Se for te atender, você vai morrer. Porque aqui vai começar, ou vai sair com uma dívida milionária. Exato. Não, o plano começa a criar empecilho, né? Porque ele vai gastar uma fortuna. Ela foi pro... Eu esqueci agora, a C. Camargo. Ela é a maior defensora do SUS que eu conheço, que ela falou, eu ia morrer, eu tive um câncer, assim. Hoje ela tem várias deficiências, porque ela foi aposentada por invalidez. Mas tá viva. Mas tá viva e ela fala, cara, se alguém falar mal do SUS perto de mim, vira briga, porque assim, eu só estou viva por conta do SUS. E eu também. Eu dependo do SUS. Exatamente. Todos nós, né? Mas assim, é isso. Carolina, eu amei, fico muito grata, muito honrada de ter você aqui, que eu sei que é um podcast que está começando ainda, mas com o pé direito e esquerdo, que eu dei essa história. Eu sou da Umbanda, né? Então eu falo, para com essa história de direito, esquerda é ótimo. Eu falo, esquerda é ótimo, vocês são loucas, assim, de parar. Ai, vou entrar com o pé direito. Eu falo, não, depende do momento, eu entro com o esquerdo, depende do momento, eu entro com o direito. Às vezes você precisa de um... Entrar com os dois. Né? Eu sou do candomblé, mas também... Eu queria ter falado sobre isso, mas é tão pouco tempo, é muita coisa. Às vezes a gente precisa da Maria Padilha e dos Exu, o né? meu Exu é o Zé Guimarães, na frente. Tá abrindo o caminho, E tem outro dia que a gente precisa de preto velho, de boiadeiro, de caboclo, todas as energias, né? Exatamente. Então, muito axé, para quem é de axé, né? Quem é de orixá, igual a mim, motumbá, benção. É isso, agradeço muito, espero que seja um sucesso a sua campanha. Tem meu voto, queria abrir aqui, claro. Já votei no coletivo da outra vez, agora você tá sozinha aí nessa coisa. Porque, assim, realmente eu acho que apesar de eu ser... Eu tenho muita consciência de classe, assim, sabe? Eu falo, então... Que bom. E eu fui trabalhando isso, assim, que às vezes eu tinha até vergonha de sair na defesa de algumas pautas. E aí a Regina Dourado, que teve aqui, que é apresentadora do Band News, uma mulher negra, ela falou assim, ninguém vai ser contra ser defendido, Luísa. Não. É isso, ela falou, que lindo que você está defendendo, porque assim, ninguém vai falar, nossa, que estranho. Só quem é contra, quem não quer que você defenda, Exatamente. né? Então ela falou, quem está sendo... defendido, nunca vai achar ruim uma pessoa, mesmo que ela não seja ali do mesmo grupo que ela. Porque é isso, né? A gente tem que... eu tenho uma filha menina, que eu quero que ela seja melhor, que o mundo seja melhor para ela. E eu acredito muito nisso. Que é o que você falou, se uma mulher preta trans está recebendo o que ela merece, todo mundo embaixo significa que a pirâmide está cheia. Exatamente. E eu acho assim, lugar de fala não é censura pra ninguém, né? É só você admitir o seu lugar. Exato. Me falaram uma vez que eu falei, gostei. Lugar de fala assim, eu não posso falar sobre sua dor, mas eu posso falar sobre o tema para ajudar. Exato. Né? Então não é que eu não posso ficar calada. Não preciso ficar calada porque eu não sofri aquela dor, né? E isso é muito incrível. Então, e assim, eu até falei assim, se uma pessoa branca, um homem branco é mais ouvido, que se ele falar vai ser muito melhor, porque ele é mais ouvido. Exatamente. Né? E aí, aos poucos, a gente vai crescendo. É isso. Muito obrigada, agradeço.